Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite explicando que a cobrança de diferencial de ICMS para optantes do Simples depende de lei específica. A professora de ESG da Fundação Getúlio Vargas, Marcela Argolo, falando sobre a aplicação e práticas de ESG em micro e pequenas empresas, desta vez explicando sobre a letra G, governança corporativa. O economista Otto Nogami explicando como a questão fiscal compromete os investimentos no setor privado. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o Dr. Vitor Borges, presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos e do Fórum da Nova Economia Mundial. Fique conosco! Recentemente escrevi um artigo intitulado "O que está acontecendo com a indústria brasileira?". A análise dos dados aponta um dado preocupante, principalmente considerando o período de 2014 a 2022. O que se constatou é que o volume de produção industrial caiu. Caiu em contraposição ao próprio crescimento da população brasileira, da ordem de 0,7% ao ano nesse período. E o que isso significa? Significa que a produção cai e a demanda aumenta, ou seja, uma defasagem entre o desejar consumir e a capacidade de produzir da economia. Esse é um dado que realmente nos leva a uma percepção de que há naturalmente uma pressão sobre preços. E a grande pergunta que surge é por que a indústria está perdendo essa competitividade ao longo desse tempo? A razão é muito simples, simplesmente a falta de investimentos no setor produtivo da economia. E por que isso acontece? Bom, macroeconomicamente falando, nós sabemos que para que o setor produtivo possa investir, há necessidade que haja poupança. Entretanto, veja uma coisa curiosa. À medida que o governo gasta mais do que arrecada, acumulando uma dívida pública, essa dívida pública ela tem que ser financiada. E de que maneira ela é financiada? Uma das maneiras é através da emissão de títulos públicos que são subscritos pela sociedade, principalmente aqueles que têm um recurso poupado. Então, à medida que essa poupança, que deveria estar indo para o setor produtivo e à medida que ele vai para financiar o déficit público, menos recursos disponíveis para esses investimentos no setor produtivo existem. E nós sabemos que, à medida que esses recursos são escassos, lógico, pela lei da oferta e da demanda, a taxa de juros de empréstimos e financiamentos ele tende a aumentar. Então daí que vem a grande preocupação e a grande discussão sobre essa questão fiscal. O governo urgentemente ele tem que não só reduzir os seus gastos, mas trazer a dívida pública para um patamar razoável, de tal forma a não comprometer a poupança privada, que é essencial para a modernização do nosso parque produtivo. Essa é a grande questão. Esse é o grande desafio que o governo tem à sua frente. Muitas empresas do mundo todo já estão se comprometendo tanto com o meio ambiente quanto com a sociedade, tornando muito importante o conjunto de práticas de ESG, ambiental, social e governança. A professora da Fundação Getúlio Vargas, Marcela Argolo, comenta como implementar a letra G, governança corporativa nas micro e pequenas empresas. Acompanhe. Olá, começamos hoje com uma série sobre como implementar ESG em pequenas e microempresas. Começaremos pela letra G, de governança corporativa. O primeiro ponto a se olhar é qual é o propósito da sua organização. Lembrando que o propósito não pode ser apenas gerar lucro, ele tem que ser algo além. O segundo ponto é quais são os valores da sua organização e seguir esses valores à risca. Quanto maior você olha para os seus valores, melhor a sua cultura e clima organizacional. O outro ponto é qual é o seu planejamento estratégico de negócio, ou seja, qual é a sua visão de curto, médio e longo prazo, ou seja,
onde você quer ver a sua empresa chegar. Um outro ponto muito importante é como vai ser a conduta da sua organização, através de um arquivo, de um documento que é de código de ética e conduta, você consegue estabelecer como serão as relações entre os colaboradores e também os seus parceiros, fornecedores e clientes. Após isso, é muito importante também olhar qual é o planejamento tributário da sua empresa. Como é feito o seu imposto de renda, qual é a alíquota dos impostos de ICMS e ISS, quais são os impostos incidentes dos seus produtos ou serviços, onde você está atuando e qual é a forma mais atrativa e mais inteligente de se alocar toda essa parte de inteligência de tributos. Ela faz total diferença. Um outro ponto interessante em governança corporativa é como você estabelece um sistema de controles de todos os seus processos. Processos eles que você mapeou ao longo da sua jornada lá no seu planejamento estratégico. Por último, é extremamente importante realizar relatórios periódicos. Esses relatórios vão conseguir te mostrar para onde essa empresa está indo, para que você tenha essa sua reunião periódica com muito mais assertividade. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reafirmou sua jurisprudência de que a cobrança de diferença entre as alíquotas interna e a interestadual de ICMS de empresa optante do Simples Nacional depende de lei estadual. O advogado Marcos Tavares Leite traz mais detalhes. Acompanhe. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS para empresas optantes do Simples em operações interestaduais só pode ser feita quando haja uma lei estadual específica que preveja e autoriza esse tipo de cobrança. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em julgamento da última semana de novembro. O DIFAL, diferencial de alíquota, ele pode ser cobrado em operações entre estados quando há uma diferença das alíquotas entre aquela alíquota interna de um determinado estado e a alíquota dita como interestadual. Quando há, portanto, essa diferença, o Estado pode fazer essa cobrança. Em relação às empresas optantes do Simples Nacional, em que pese haja até uma autorização genérica para a previsão da cobrança, não significa que ela possa ser prevista ou ser determinada sem lei específica. Ou seja, não basta simplesmente o governador assinar um decreto que aplique esse diferencial de alíquota. Deve haver uma lei que transite, que tramite junto à Assembleia Legislativa local, sancionada, aprovada, e aí então o Estado poderá exigir, mesmo das empresas optantes do Simples Nacional, a cobrança desse diferencial de alíquota. Nesse sentido, fica claro, o Estado que não tem lei específica não pode cobrar, só poderá cobrar o diferencial a partir do momento que tem uma lei sancionada. E aqueles que já submeteram esse regime, que pagaram essa diferença de alíquota, quando o Estado não tem lei específica, poderão, inclusive, buscar no Judiciário a respectiva repetição de indébito ou ressarcimento desse valor. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o HubSimp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. HubSimp. Acesse www.simp.org.br. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Vitor Borges. Ele é assessor da Codevar, é o presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos e é o presidente do Fórum da Nova Economia Mundial. É um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu em retornar a essa casa que tanto gosto. Muito obrigado.
Você tem feito um trabalho na base, você tem feito um trabalho na cúpula e agora você fez um trabalho de integração da cúpula com a base, com uma conquista que você vai contar para a gente agora. Qual foi a conquista para os empresários do setor agrícola, do agronegócio? Pois é, Curi, vários deles têm um sonho de fazer do seu produto local um produto para venda regional e um produto para venda nacional e, quiçá, para exportação. Essa é a vida do nosso agricultor. E a maioria deles mora em pequenas cidades em que muitas vezes esse sonho fica distante. Então, por meio dos consórcios públicos, que são arranjos, junções dos municípios circunvizinhos, um do lado do outro, se forma uma associação de municípios. Esses municípios associados certificam esse produtor rural, essa agroindústria que vende um queijo, que vende linguiça, alguma coisa nesse sentido. Ele passa a vender e comercializar o produtor para todas as cidades do consórcio e depois de um tempo o ministro da Agricultura dá a ele o selo para vender no Brasil inteiro. Então, há 15 dias atrás, o ministro da Agricultura certificou os 25 primeiros consórcios públicos do Brasil a conseguirem isto nesta gestão. Na gestão passada, já haviam outros consórcios que conseguiram no governo do presidente Bolsonaro e agora no governo do Lula continua, porque esse é um programa para o povo, independente da questão partidária. Você tem sido um visionário que há anos, no fórum que você reúne anualmente da economia global, etc., de questões ambientais. Hoje, o Brasil passa por seca, passa por enchentes, passa por perda de produção, viabilidade de trabalho em função do calor, e que, claro, foi tema que você debateu profundamente. Nos fale um pouquinho da sua visão para 2024, por exemplo. Vai afetar a safra? Não vai? Qual o reflexo? Enfim. Há 3 anos, nós tivemos aqui nesse programa, que você nos deu a honra de poder falar sobre esse tema e foi nosso convidado, é sempre nosso convidado a falar junto com os embaixadores, com os grandes pensadores do mundo, porque a gente já antevia que essa questão climática ela seria central. Verdade. Então, para muitas pessoas, no corre-corre do dia a dia, às vezes o meio ambiente parecia algo em segundo plano, até que cai uma casa, cai uma árvore no carro, no seu carro, alguém da sua família é afetado, a sua produção do seu sítio é afetada, aí você começa a ver o tamanho do problema. Esse pelo lado ruim, é um problema que a humanidade vai precisar enfrentar. O lado bom, Curi, é que é uma oportunidade. O Brasil é uma verdadeira avenida de soluções para a área de mudanças climáticas. E começa pelo pequeno, pelo médio e pelo grande, mas começa essencialmente nos municípios, né? A mudança começa da população, a mudança começa nas cidades e é importante que o governo federal coordene esses esforços, porque lá fora, o diálogo que a gente tem com os embaixadores é que está esperando que o Brasil realmente concretize essas oportunidades de investimentos na área climática. Enquanto isso não acontecer, enquanto políticas de governo não forem sérias para trabalhar a prevenção, que nós teremos, infelizmente, uma curva ascendente daqui até 50 anos. Então, todos os programas de governo vão precisar contemplar a questão ambiental, de mudança climática, porque isso afeta a cidade. Você viu aqui em São Paulo o que aconteceu, parou a cidade durante uma semana. Parou a cidade durante uma semana. Mas, de outro lado, há uma expectativa enorme, porque nós somos o país mais privilegiado em termos de recursos naturais. E podemos fazer disso recursos financeiros para a nossa população. Podemos e devemos. É verdade. Agora, vamos ver se se concretiza, mas que é um sonho e a meta de todo mundo. Bom, a produção rural, agrícola, pecuária, na sua avaliação, será afetada no próximo ano com todos esses problemas climáticos? A gente está vendo isso claramente, né? Principalmente os estados que estão sofrendo o El Niño. Esse calor enorme que está fazendo, animais morrem em pasto, né? A gente tem nas cidades interior que eu moro, numa delas, moro em Barretos, né? Que é eminentemente agronegócio, agrícola, agropastoril, e a gente tem visto como a produção tem sido afetada.
Então, com certeza, a questão do regime de chuvas também acaba quebrando a safra em muitos estados. E se o agronegócio brasileiro não fosse tão pujante, com tanta tecnologia e financiamento barato, nós teríamos um cataclisma ainda pior. Nós só não estamos pior no agro porque o nosso produtor teve acesso a crédito e teve acesso à tecnologia e é o melhor produtor do agro do mundo. É o mais competente, indiscutivelmente. Mas que afetará, isso sem sombra de dúvidas afetará. Bem, o agro se tornou a maior potência brasileira em função de políticas públicas que teve taxa de juros de 4% ao ano e nada mais, numa ponta, e na outra ponta a Embrapa. O governo federal acabou de ter aprovação, inclusive, pelo Congresso Nacional, e o vice-presidente Alckmin e o governo federal como um todo, através da neoindustrialização, ele lança linha de crédito a 4% ao ano para indústrias, serviço, comércio, desde que preenchido os pré-requisitos. Na sua avaliação, isto vai alavancar o seu segmento do consórcio e dessas pequenas indústrias agropecuárias propriamente ditas? Nós estamos completando 18 anos da Lei dos Consórcios Públicos. É uma data festiva para nós da Rede Nacional, que somos a entidade que organiza e trabalha a pauta dos consórcios no Brasil. Nós estamos vendo os governadores fazendo consórcios de estados, que a gente jamais imaginaria acontecer, e estamos vendo estados ricos, inclusive, que estão se rendendo a essa lógica do associativismo. Imagine São Paulo participando de um consórcio. Há 15 anos atrás isso era impensável. Hoje já faz parte, porque é necessário, não é? Então, com certeza, Cury, eu creio que esse incentivo ele é fundamental e nós ficamos muito felizes que você está no conselho, no conselhão, né, do governo federal, defendendo o pequeno produtor, defendendo a pequena agroindústria, que é o trabalho que nós fazemos também. O arranjo dos consórcios é para ajudar os pequenos municípios a tocarem os seus dia a dia, porque sozinhos eles não dão conta de tocar hospital, aterro, a dificuldade financeira é muito grande, tem que somar força, tem que cooperar. E essa injeção de crédito na veia é muito importante, vai fazer toda a diferença. Nós precisamos trabalhar também e cuidar da questão da qualificação técnica, porque sem isso a mesa vai ficar manca. Hoje você já tem, na maioria das empresas, uma preocupação que tem vaga e não tem mão de obra qualificada para assumir essa vaga. Isso já é uma realidade hoje. E com essa elevação tecnológica, a competitividade mundial cada vez mais se acirrando, este quadro se aprofunda mais, que é exatamente o que você está dizendo, a necessidade de mão de obra. Bem, nesse cenário todo, como é que você enxerga 2024? Espero e enxergo com algumas dificuldades, como a gente está falando na questão climática. Eu acho que isso é uma constante que veio para ficar. Nós temos que nos preparar para essa realidade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não é Papai Noel que vai resolver o problema dessa questão climática. Nós temos que enfrentar isso. Esse é um ponto. Eu vejo que a economia cresceu esse ano, até mais do que a expectativa, e espero que para 2024 nós continuemos assim. E continuemos também a pensar esse país a partir da ótica, Cury, do que pensam países como a Alemanha, que tem 11 mil municípios e tem o tamanho de Minas Gerais. O problema do Brasil não é ter muitas cidades. O problema do Brasil é estar com o dinheiro concentrado em Brasília. Nós precisamos descentralizar os recursos públicos para que eles cheguem na ponta, porque os prefeitos e as prefeitas, nós temos que incentivar as mulheres a cada vez mais prefeitas assumirem o cargo, porque dos 5.500 municípios, apenas 11% dos municípios são administrados por mulheres, então tem uma avenida enorme para as mulheres tomarem o manche da administração pública e nós temos que acreditar no municipalismo. É ele que vai impulsionar o Brasil e também o pequeno produtor que está ali ao lado do prefeito no dia a dia fazendo a coisa acontecer. É onde tudo nasce. Exatamente. Tudo acontece, começa na família, vai para a cidade, vira o município e aí vai para o país inteiro. E esse é o trabalho que, claro, tem que ser apoiado, tem que ser feito.
e a união dos esforços da União, dos estados, dos municípios e da sociedade civil. Esse é o grande desafio do ano. Então você vê 24 com certo otimismo. Sim, vejo com uma esperança cautelosa, né? Mas já é importante. Que é muito saudável, esperança cautelosa e saudável. Eu pediria suas considerações finais, porque nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Cury, muito obrigado a você e a toda a sua equipe, tão generosa como sempre. Agradecer ao seu telespectador e dizer da nossa felicidade pelos 18 anos da Lei dos Consórcios Públicos no Brasil. Foi uma vitória, nós estamos às vésperas de ter uma nova aprovação, está no Senado, um novo marco legal dos consórcios. Já passou na Câmara, agora está em fase final do Senado e a gente conta que os senadores acreditem cada vez mais nessa política pública municipalista que é de suma importância. Então, em nome da Rede Nacional de Consórcios Públicos, desejo a todos um excelente Natal e um excelente Ano Novo. Vitor Borges, nós queremos agradecer a sua participação, o seu brilhantismo, desejar pleno êxito nesse trabalho que vem se desenrolando anos a fio e no sucesso e das suas realizações. E que Deus permita que isso em 2024 cresça cada vez mais. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!